Hoje eu começo uma nova série, A Igreja que Deus Quer. No texto de hoje, foi o texto que o pastor Ricardo já leu, você pode abrir mais uma vez, Mateus capítulo 16. Eu quero falar um pouquinho sobre a identidade da igreja. Por que essa série, A Igreja que Deus Quer? Porque há um problema grave hoje, em que há uma compreensão equivocada, há um entendimento limitado sobre o que significa ser igreja. O meu convite é que nessa série nós repensemos o que é igreja e nós compreendamos a igreja segundo Jesus instituiu e segundo o Novo Testamento. Vamos refletir sobre a natureza da igreja, a missão da igreja, o que caracteriza a igreja, quais são as marcas de uma verdadeira igreja, o que pode ter na igreja, o que não pode ter na igreja. Então, a igreja que Deus quer, a igreja que Ele estabeleceu. Tá? E nós vamos refletir hoje, nessa abertura, neste texto inaugural da igreja, Mateus 16, 13 a 18, que já eu releio, em que Jesus leva os seus discípulos para um território gentil, fora da Galileia, Cesareia de Filipe, ali no norte da Palestina, 190 quilômetros de Jerusalém, uma região, Cesareia de Filipe, dominada por templos pagãos, tinha sido um centro de culto ao deus Baal. Havia um templo para um deus grego chamado Pan. Havia um templo em homenagem ao imperador César Augusto, um templo construído por Herodes. Então, nesse lugar, cheio de idolatria, cheio de superstição, marcado por deuses, é que Jesus leva os seus discípulos para ali falar sobre a fundação da igreja, a inauguração da igreja. É neste ambiente idólatra, cheio de superstição, que Jesus vai falar sobre esse empreendimento chamado igreja, do qual nós vamos fazer parte, ou nós fazemos parte. De fato, nós encontramos a palavra igreja pela primeira vez, não na boca de Paulo, de Pedro, ou quem quer que seja, mas na boca de Jesus. Foi Jesus o primeiro a usar a palavra igreja. Ela aparece várias vezes depois, lá nas epístolas. Mas aqui, pela primeira vez no Novo Testamento, a palavra igreja é usada, e é usada por Jesus. Você deve ter aprendido já que a palavra igreja, eclesia, é uma palavra composta que significa chamados para fora. Então, igreja é um grupo de pessoas do mundo chamados para fora para formar uma nova comunidade com uma finalidade específica. É a comunidade daqueles que formam o povo de Deus. E Jesus, então, está em Cesareia de Filipe e ele faz uma enquete com o povo, ou com os discípulos. Se você puder acompanhar comigo, Mateus, capítulo 16, o texto que lemos agorinha, para você ver a pergunta que Jesus faz e o que ele nos ensina sobre a identidade da igreja. O texto diz o seguinte, verso 13: Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Ou seja, o que as pessoas estão dizendo sobre mim? Filho do Homem, aqui uma expressão que se refere a Jesus. Ele começa perguntando, o que os outros? Ah? E eles responderam, os discípulos responderam, olha, uns dizem que é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Havia muitas lendas, gente. Alguns achavam que era João Batista ressuscitado. Alguns achavam que era o Elias que viria, que foi prometido no Antigo Testamento. Outros achavam que era um dos profetas ou Jeremias. Então essa foi a enquete. O que as pessoas estão dizendo sobre mim? Quem elas acham que eu sou? Mas aí Jesus faz a pergunta mais importante.
que é a pergunta que ele faz para nós. E vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo Simão, Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Jesus leva os discípulos para a região da Cesareia de Filipe, nesse cenário idólatra e supersticioso, como eu disse, e lá ele faz esta enquete, perguntando quem dizem que eu sou, o que está correndo por aí, o que estão dizendo a respeito de mim. E na verdade ele faz essa pergunta para iniciar a conversa. Eu quero saber, ele sabia, eu quero saber, discípulos, vamos lá, o que vocês estão ouvindo por aí? E eles vão dizendo as mais variadas ideias. João Batista, Jeremias, Elias, algum dos profetas. E ele pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? O que vocês pensam de mim? Já estão caminhando comigo há algum tempo. O que vocês já aprenderam? Quem sou eu? E Jesus ouve de Pedro essa confissão: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Cristo é o Messias, o ungido, o escolhido para ser o Salvador. E aí vem essa declaração que nós conhecemos muito bem, queremos refletir sobre ela. Jesus, então, diante desta afirmação categórica de Pedro, que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, diz: também eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é a primeira ocorrência da palavra igreja. A igreja vai começar de fato. O culto de inauguração, vamos aprender na semana que vem, foi no dia do Pentecostes. Aqui é a promessa que ele edificaria, que ele instauraria a igreja. Ela passa a existir em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja. E não é por acaso, porque não existe igreja sem Espírito Santo. O Espírito Santo nasce por meio do Espírito, a igreja nasce por meio do Espírito Santo. E a igreja vive dirigida pelo Espírito Santo. Mas nesse texto, Jesus nos dá alguns ensinos importantes sobre a igreja, da qual nós temos o privilégio de fazer parte. A palavra igreja significa tanto a comunidade de todos os salvos na terra, mas também, no Novo Testamento, ela é usada predominantemente, mais de 80% das vezes, para falar de uma igreja local. Então, quando Jesus diz assim, vou edificar a minha igreja, ele está pensando, sim, nos salvos de todas as épocas, de todos os lugares, mas você vai encontrar na Bíblia que Jesus e os apóstolos, os escritores do Novo Testamento escrevem, se dirigem à igreja com endereço, a uma comunidade. Então não fala só da igreja universal, a igreja de todos os santos, mas de uma igreja específica. Então, Jesus com certeza estaria dizendo: eu vou edificar uma igreja no bairro do Cambuí, eu vou edificar uma igreja no bairro Nova Campinas, eu vou edificar igrejas em vários bairros. Ele se dirige às igrejas. Ele não quer falar de uma igreja, até porque quando a gente fala assim de uma igreja que é universal, há muita gente que acha que pode ser cristão sem pertencer à igreja. Mas, na verdade, esse conceito é estranho ao Novo Testamento. Todo cristão está ligado a uma igreja. Não importa se de meia dúzia de pessoas, ou de 6.000 pessoas, 10.000 pessoas, não importa. Sempre parte de uma igreja. Algumas verdades que são para nós muito importantes sobre a igreja. Verdades extraordinárias. Primeiro, a igreja foi projetada por Jesus. Ele disse aqui que ele edificaria a sua igreja. Queridos, igreja local, não é uma invenção humana. Não é uma ideia humana. É uma ideia divina. É um projeto divino. E nós não podemos viver sem ela. Se fosse humana, você diz assim, não, olha, eu posso participar ou não. Mas ela é divina. E ao ser
projetada pelo próprio Jesus, está dizendo que ela é essencial. E nós devemos ter prazer de fazer parte da igreja. Queridos, a gente ouve muitas vezes gente dizendo que está decepcionado com a igreja, gente que é desigrejado. Eu não entendo essas coisas. Porque não existe na Bíblia. Eu reconheço que há algumas pessoas, isso de maneira muito particular, que foram magoadas na sua caminhada na igreja. Mas isso aqui é raro, são poucas pessoas. Eu quero dizer a você que a ideia de igreja como sendo essencial é porque ela foi projetada por Jesus. E nós precisamos dela. E nunca a Bíblia apresenta a igreja como sendo perfeita. Nunca. Mas como sendo algo maravilhoso, do qual nós fazemos parte. Nós temos aqui irmãos cuja história se confunde com a história dessa igreja. E eu tenho certeza absoluta que a vida deles é muito melhor, porque eles fazem parte desta igreja. Você tem uma história nesta igreja e em outras igrejas. A minha vida é uma vida marcada por igreja. Queridos, eu nasci na igreja, quase que literalmente. Porque quando eu nasci, papai e mamãe eram zeladores da primeira igreja batista de Santo André. Então eu podia ter nascido na igreja. Eu fui criado na igreja. Eu brinquei dentro da igreja. Eu, numa congregação no qual também papai foi e mamãe foram zeladores, Vila Pires, eu brincava dentro da igreja. Eu tenho uma cicatriz na minha cabeça de um banco que caiu na minha cabeça brincando na igreja. Acho que foi castigo. Entendeu? Mas eu tenho, porque aquele era minha vida. A minha vida é melhor, porque eu fui criado na igreja. Então, a nossa vida é abençoada pela igreja. Essa é a verdade. Não uma igreja perfeita, mas uma igreja de verdadeiros irmãos, de verdadeiros amigos, de gente que acolhe. Você vê isso. Você vê nos grupos de oração, pessoas e quanta gente doente, quanta gente passando por cirurgia, momentos difíceis e sendo acolhidas pela igreja. Acolhidas de verdade, com oração, com visita, com preocupação. Gente que vibra quando o estado de saúde melhora. Estamos vibrando com a Abel que está melhor, com o pastor Lúcio que está melhor. Porque nós somos comunidade. Mas foi Jesus que projetou. Foi Ele quem inventou a igreja. E se Ele criou, ela é importante. Porque nada que Deus faz é de segunda importância, é de absoluta importância. É ideia de Deus, não é instituição humana, é instituição divina. E nós devemos dar graças a Deus por fazermos parte de uma igreja local projetada por Jesus. Mas não apenas isso. E o projeto, quando eu digo que o projeto é dele, é que Ele é que define as bases. Os americanos usam uma expressão chamada blueprint, que é algo semelhante a um desenho técnico. A planta, isso se usa em projetos também, que você tem que seguir as determinações. Está aqui, ó, está a planta. Você não inventa. Está determinada como deve ser. E assim é com Jesus. Ele definiu a planta que nós vamos seguir. Mais ainda, a igreja está alicerçada em Jesus. O texto diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra é essa? Olha só, Jesus está dizendo o seguinte: você é Pedro, isso é, Petros, uma pedra. E sobre essa pedra, Petra, uma grande rocha, edificarei a minha igreja. Então não tem dúvida. Quem é chamado de rocha na Bíblia? Deus, Jesus. Tu és Pedro, você é uma pedra. Mas sobre esta pedra, que é a Petra, a rocha, eu edificarei a minha igreja. Queridos, nós temos certeza que não é sobre Pedro que Jesus edificou a igreja. Essa igreja é viver assim, gente. Não é sobre Pedro, mas é sobre o próprio Deus, sobre Jesus, sobre aquela declaração de fé. É sobre o próprio Jesus e as verdades reveladas a respeito dele. Nós não precisamos entender muito de construção para saber que o alicerce é a parte mais importante de uma obra. Olha, não economize com alicerce. Não economize.
há muitas construções condenadas. Já vi muitos edifícios ruírem e outros serem derrubados, porque não fizeram o alicerce como deveria. Falharam no cálculo, falharam no dimensionamento, falharam no planejamento ou falharam na execução, aí não tem jeito. Você pode resolver um outro problema. Não gostei dessa janela, não gostei desse telhado, houve uma infiltração aqui. Mas se você fizer a construção sobre um alicerce que não está dimensionado para o peso daquela construção, você terá problema mais dia ou menos dia. Recentemente, ano passado, um prédio na Flórida foi simplesmente condenado. E nós encontramos inúmeras outras obras assim. Agora, ele fala que a igreja está alicerçada sobre Jesus. Jesus chama a igreja de edifício. E a igreja, então, verdade bíblica aqui é a seguinte: a igreja não está alicerçada, a igreja não está sendo edificada sobre fundamentos humanos, projetos humanos, ideias humanas. É interessante. A Bíblia fala que Jesus é o fundamento desta igreja e que nós somos convidados a participar da edificação dessa igreja. Mas só que ele diz o seguinte: ninguém, Paulo diz aos Coríntios, pode lançar outro fundamento além do que foi posto, que é Jesus Cristo. O fundamento é Jesus. São as verdades bíblicas, imutáveis, não podem ser alteradas. E quando você constrói, Paulo diz assim: olha, não dá para mudar o fundamento, e mesmo assim, veja como você constrói. Veja, use os materiais, porque não basta ter um bom fundamento. E agora a qualidade da construção? O que eu quero dizer a vocês, queridos, é que a igreja tem um fundamento que é Jesus. E nós não podemos mudar o fundamento. As igrejas que mudam o fundamento, as igrejas que relativizam ou negociam a verdade, as igrejas que acham que pode funcionar do jeito que bem entenderem, com o tempo deixam de ser igrejas. Eu tenho acompanhado igrejas nos Estados Unidos que eu observei que começaram muito bem, mas que em algum momento começaram a achar aquilo que eu citei a semana passada. Usaram a chamada santa esperteza. Nós sabemos fazer igreja. E aí o Jim Simbalá diz que é o alto preço da nossa esperteza. Nós sabemos fazer a igreja funcionar. E agora, o tempo mostra, depois de alguns anos de um sucesso, essas igrejas estão, para usar uma expressão americana, derretendo, gente. Acabando. Perdendo, porque elas acharam que em algum momento podiam abrir mão das verdades bíblicas, serem uma igreja do estilo pós-moderno, uma igreja que negocia a verdade, uma igreja que não prega a palavra, uma igreja que não confronta o pecado, uma igreja que não enfatiza o discipulado, e assim com o tempo, essa igreja simplesmente começa a ruir. A igreja é uma instituição que está alicerçada em Jesus e nas verdades da sua palavra. E nós não temos direito de mudar, porque se mudarmos, nós vamos afundar como igreja. A igreja é a esperança do mundo, porque ela tem uma mensagem transformadora, que Jesus veio ao mundo para nos salvar. Mensagem que algumas vezes escandaliza, mensagem que confronta, mas mensagem que transforma. Entendeu? Esses dias eu estava lendo uma mensagem na internet dizendo que algumas vezes nós temos uma oportunidade única de compartilhar a verdade que transforma. Então é muito comum hoje, por exemplo, evangélicos serem entrevistados na televisão, ou até cristãos de outras correntes sendo lá entrevistados. E é interessante que alguns têm este sentimento, essa consciência que pode ser uma oportunidade única e compartilha a verdade do evangelho. Algumas vezes a verdade que confronta. Outros negociam o evangelho. Outros não falam o que devem falar. Ou seja, este que falou,
lançou a semente e a transformação. E esse aqui tem impacto zero. Talvez agradou, mas não impactou. Talvez alguns tenham acompanhado a Cristolândia, nessa época de frio, tem feito seu trabalho e sai à noite pelas ruas com sopa para as pessoas ali da região central de São Paulo, sai com cobertores. E é interessante, o Jornal Nacional esses dias, uma reportagem de 1 minuto e meio, mostrando o trabalho da Cristolândia. 1 minuto e meio, mostrando amor. E eles são muito inteligentes. Jesus transforma. A camiseta é o padrão. Então, vai filmar, não tem jeito. Se filmar de frente, Jesus transforma. Se filmar de costas, Jesus transforma. Não tem jeito. Só se filmar sem cabeça, da barriga para baixo. Porque ele faz isso, mas estão lá, simplesmente compartilhando o amor. 1 minuto e meio de reportagem, mas porque eles disseram assim, Jesus transforma. A igreja está alicerçada em Jesus, nas verdades da palavra de Deus, que nós não negociamos, nós pregamos, nós anunciamos, porque os nossos conceitos, as nossas ideias, as nossas preferências não mudam, não transformam vidas, mas a mensagem imutável do Evangelho transforma a vida. Transforma a vida. E nós temos que pregar esse evangelho. Jesus fazia assim, cada vez que ele conversava com alguém, ele conversava com muito amor. Mas a pessoa era confrontada, não era assim? Mulher samaritana, vai conversando, vai sendo sensível. Vai, chama o seu marido, não tem marido. Verdade, já teve 5, o que tem não é seu. E ela se converte. Zaqueu, desce depressa, vou para a sua casa. Passou a manhã inteira, o dia inteiro, não sei. Final do dia, Zaqueu, vou dar metade dos meus bens para os pobres. E se alguma coisa tem defraudado, vou restituir 4 vezes mais. Contato com Jesus que produz transformação. A igreja precisa ficar alicerçada em Jesus, nas verdades da palavra de Deus, porque essa mensagem é transformadora. E essa é a mensagem que o mundo precisa, queridos. Queridos, eu estou convencido, não existe real felicidade e alegria fora da vontade de Deus. Então nós encontramos pessoas com um estilo de vida alternativo, pessoas buscando felicidade em outras áreas, e elas parecem felizes, mas se você sentar com ela não é feliz, porque não existe, seja para o cristão ou não cristão, felicidade, real alegria, o encontrar do significado para a vida fora da vontade de Deus, porque é a verdade transformadora. Quando nós nos encontramos com o nosso Criador, nós encontramos a paz que só Ele pode dar. Então a igreja tem uma função, continuar firme na palavra de Deus. Terceira verdade, a igreja é comandada por Jesus. Ele fala, edificarei a minha igreja. Eu amo essa expressão. Porque no Antigo Testamento a palavra igreja, a palavra kahal em hebraico, era uma reunião pública. Mas sempre era assim, pertencia a todo mundo, era do povo. Mas quando Jesus usa a palavra eclesia, que é o equivalente de kahal no Novo Testamento, ele usa a palavra minha igreja. Ele fala, não estou fazendo mais uma congregação, mais uma reunião, mas a minha reunião, a minha congregação. O meu povo, isso é algo inédito. E ele diz, por que é minha? Porque nesta igreja eu vou juntar gentios e judeus. Nesta eclesia não haverá distinção de idade, de classe, de sexo, de papéis sociais ou qualquer outra distinção. Nós seremos um só em Cristo, como diz Paulo, nos Gálatas capítulo 3, verso 28. Ele comanda, a igreja é dele, a igreja pertence a Jesus. E aí a verdade bíblica é a seguinte, se a igreja pertence a Jesus, é Ele quem diz como as igrejas devem funcionar. Quando eu defini esse tema, a igreja que Deus quer, para essa série, meu foco é exatamente o seguinte, nós precisamos do tempo todo perguntar para Jesus, como o Senhor quer que a igreja batista do Cambuí seja? E aí nós vamos para a palavra de Deus e deixar que ela responda. Como a nossa igreja deve ser? O que pode fazer parte dela? Quais são as marcas dessa igreja? O que o Senhor não quer nessa igreja? E a Bíblia vai responder, porque ele diz assim, é minha igreja. Eu vou edificar a minha igreja. E se a igreja é dele, é ele quem define como a igreja deve funcionar. O apóstolo Paulo fala da igreja como sendo um corpo, Cristo como sendo cabeça, lá em Colossenses, e ele diz assim,
que Jesus é o cabeça do corpo, para que em tudo, falando da igreja, ele tenha a preeminência, que ele tenha o primeiro lugar, que ele tenha a voz, que ele mande. A igreja é comandada por Jesus. Queridos, quando a igreja é comandada por Jesus, essa igreja funciona. E nós temos que perguntar, nós temos que revisitar a Bíblia e perguntar o que deve fazer parte da igreja. Queridos, nós vamos olhar para a Bíblia e perguntar assim, quais são os componentes da igreja do Novo Testamento? E nós vamos enfatizar. E nós sabemos alguns deles, outros nós vamos aprender. Nós precisamos ser essa igreja. Nós não podemos remover o que a Bíblia quer ver na igreja. Por exemplo, por que nós enfatizamos tanto a obra missionária? Porque missões faz parte da igreja. Eu não posso dizer assim, eu sou uma igreja e não sou uma igreja que não faz missões. Por que nós enfatizamos oração? Porque oração faz parte da igreja, não dá para ser igreja sem oração. Por que nós enfatizamos a adoração? Por que enfatizamos a doutrina? Por que enfatizamos a evangelização? Porque é bíblico. A igreja é comandada por Jesus e ele nos diz como ela deve funcionar. E por fim, queridos, a igreja tem a vitória assegurada por Jesus. Ele diz assim, que ele vai edificar a sua igreja, edificarei a minha igreja, diz ele, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso é verdade para toda igreja que se alinha ao projeto de Deus. Toda igreja que decide ser igreja, funcionar como igreja, como o Senhor quer, vai triunfar. E aqui, quando diz as portas do inferno não prevalecerão, não é uma ideia do inferno atacando a igreja, embora o inferno ataque a igreja. A figura aqui é da igreja atacando o inferno. É a igreja avançando. Ele está dizendo assim, e se a igreja estiver no poder do Espírito Santo, ela vai avançar. E o inferno, que é aquele que segura as pessoas na perdição, não vai poder segurar a igreja, porque a igreja vai ser vencedora. Vencedora não na sua força, no seu poder, mas no poder do Espírito Santo. Queridos, o livro de Atos fala da igreja avançando. Avançando sob o poder do Espírito Santo. Queridos, ler o livro de Atos é delicioso. Porque a igreja sempre está triunfando. Perseguição. Depois da perseguição, mais avanço. Prendia um, evangelho crescia. Não tinha jeito, a igreja avançava. Tá? Prendiam, como prenderam Pedro e João, disseram assim, pare de falar no nome de Jesus. Não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Tem jeito. Paulo é preso, e cada lugar que ele é preso, ele fala de Jesus. Fala em Roma, fala em Filipos, onde quer que ele esteja. Jesus veio implantar o seu reino, colocou a sua igreja para pregar o evangelho. O Império Romano não conseguiu impedir o avanço da igreja no primeiro século. O governo chinês não consegue impedir o avanço da igreja. Estão proibindo cada vez mais igreja, mas não tem jeito. Agora estão desobedecendo, os crentes perderam medo. Estão desobedecendo, fazendo igreja. Não tem jeito. Eu estive em Cuba algumas vezes. Em Cuba, o governo proibiu a construção de templos. E desde do final da década de 50, quando houve a Revolução Cubana, nenhum templo é construído, teve uma ou duas exceções. Ok, vamos fazer igreja nas casas. O evangelho avança de maneira extraordinária em Cuba. Porque a igreja de Jesus, hoje também nada pode impedir o avanço da igreja. Nenhum governo nesse país, nada vai impedir, ninguém, o avanço da igreja de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão, a igreja vai avançar, pessoas vão se converter, pessoas serão resgatadas do inferno ou do Hades. Porque a igreja tem a vitória assegurada por Jesus. Queridos, é um prazer fazer parte da igreja. É um prazer fazer parte desta igreja. Que nós olhamos para ela, ao pensar na sua identidade, e compreendemos que ela não é um mero ponto de encontro de final de semana, embora seja muito bom se encontrar final de semana. Ela é mais do que um mero ponto de encontro. Igreja não é um clube religioso. Igreja é uma organização instituída por Jesus, que se desenvolve alicerçada em Jesus.
é comandada por Jesus e tem a vitória, o sucesso garantidos por Jesus. Que nós possamos dizer: Senhor, nós queremos ser igreja. Nós queremos ser igreja como o Senhor estabeleceu. Nós queremos abrir o projeto e dizer assim: é esse o projeto? Vamos seguir o projeto do Senhor. Nós vamos fazer o que precisar ser feito para seguir esse projeto, porque o projeto é do Senhor. E nós somos agradecidos por fazer parte de uma igreja. Que nós, nesse tempo, queridos, que estamos aí voltando, mais gente na igreja, que ninguém possa achar, porque ficou sem poder frequentar presencialmente alguns meses, que igreja e o encontro é de importância secundária. A reunião da eclesia é absolutamente importante, porque o Senhor faz da igreja a comunidade daqueles que são chamados do mundo para se reunirem, para estarem juntos, para vivenciar aquilo que é o propósito de Deus para a sua igreja. Igreja instituída por Jesus. Igreja alicerçada em Jesus, comandada por Jesus e que tem a vitória e o sucesso assegurados por Jesus. Amém. Deus de amor, nós te louvamos por esse projeto maravilhoso que é a igreja. Nós te louvamos pelo privilégio desse projeto maravilhoso que é a Igreja Batista do Cambuí. A comunidade daqueles que foram chamados para ser povo do Senhor. Que nós possamos a cada dia valorizar o privilégio de sermos igreja do Senhor, de sermos o teu povo, que é igreja segundo o teu querer, comandado pelo Senhor e que tem a vitória garantida pelo Senhor. Obrigado, porque o Senhor nos chamou para fora, o Senhor nos chamou para sermos parte desse povo chamado igreja. Em nome de Cristo Jesus eu oro agradecido. Amém, Senhor. Amém.